A gente está apresentando uma proposta ao Congresso de lei orçamentária que tem o melhor resultado fiscal dos últimos 15 anos. Nós estamos falando de um superávit que é menos dependente de despesas extraordinárias, que está dentro de um planejamento, de uma consistência de estratégia. A gente tem uma mesma estratégia, a gente vai seguir com essa estratégia. Começamos com ela em 2023, nós vamos terminar esse governo com ela, que é uma estratégia que está dando bons resultados. O resultado do que a gente tem conseguido rever em termos de desonerações passadas, concluir algumas, em processo de conclusão de outras, aprimoramentos do gasto público. Temos que avançar nas duas pontas. É preciso recompor a receita, fazer quem não paga e tem capacidade econômica para pagar, que pague de acordo com a lei em vigor, e sempre buscar um aprimoramento de eficiência para que a gente tenha redução do gasto primário e alcance os melhores resultados para o país. Hoje vamos falar sobre um dos documentos mais importantes da política econômica brasileira, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, a famosa PLOA. Para 2026, ano eleitoral, o governo apresentou um orçamento que promete superávit, aumento de salário mínimo e crescimento econômico. Mas será que esses números se sustentam? Ou estamos diante de uma maquiagem fiscal? O governo anunciou um superávit primário de 34,3 bilhões de reais, equivalente a 0,25% do PIB. Isso significa que, ao final de 2026, o Estado teria mais dinheiro em caixa do que gastou. Uma notícia que parece positiva à primeira vista. Mas, nas entrelinhas, o orçamento revela um déficit de 23,3 bilhões de reais. E como isso é possível? A resposta está no novo arcabouço fiscal, que permite excluir certas despesas da meta, como os precatórios e programas sociais como o Pé de Meia. Ao retirar cerca de 58 bilhões de reais dessas contas, o governo transforma um déficit em superávit, pelo menos no papel. Achou confuso? Achou estranho? Mas essa prática é permitida pelo novo arcabouço fiscal, que foi aprovado em 2023 e substituiu o teto de gastos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, exige transparência e equilíbrio, mas o arcabouço flexibilizou regras, criando bandas de tolerância e permitindo exclusões estratégicas. A discussão de uma PEC de transição para precatórios também pode abrir mais espaço para gastos, o que levanta dúvidas sobre a real intenção do governo: cumprir metas ou acomodar interesses políticos em ano eleitoral. Além disso, o orçamento prevê um salário mínimo de R$ 1.631, com ganho real de 2,5%, uma medida popular e alinhada com a política de valorização do salário. Já as emendas parlamentares somam 40,8 bilhões de reais nas impositivas, mas ainda faltam 11,5 bilhões de reais das emendas de comissão, que não estão previstas. Isso pode gerar pressão adicional sobre o orçamento. Nos números gerais, eu vou trazer os destaques, gente. O orçamento é um orçamento gigantesco, são mais de 3 trilhões de reais, mas vamos tratar aqui dos destaques do orçamento. Eu começo com a meta do resultado primário, que é o principal indicador, né, de cumprimento do orçamento. Então, a meta do ano que vem é de superávit de 0,25% do PIB, o que deveria fazer sobrar no orçamento pouco mais de 34 bilhões de reais. Pois bem, com as contas trazidas pelo próprio governo federal, o ano que vem terá um déficit, ou seja, a conta vai ser negativa em 23 bilhões de reais. Mas como tem quase 58 bilhões de reais que não vão fazer parte do cálculo da meta fiscal,
noves fora nada, acaba dando ali o superávit. Mas, de novo, é vamos dizer assim, uma artimanha estatística contábil para apresentar o resultado. O salário mínimo vai ter uma alta real de 2,5%, vai ficar em R$ 1.631, R$1 a mais do que a proposta apresentada antes, a lei de diretriz orçamentária. Aqui também tem outra manobra contábil, as emendas parlamentares para efeito de gasto e despesa tem quase 41 bilhões, que são as emendas impositivas. As emendas de comissão, que 11 bilhões e meio, não estão na conta ainda, né? Então, 11 bi e meio a mais ali faltando para o cumprimento da meta. E o aumento de despesas previsto para o ano que vem, quer dizer, o governo vai poder gastar, de acordo com a regra do arcabouço fiscal, 168 bilhões de reais a mais. O governo estima um crescimento do PIB de 2,44% em 2026, puxado pelo agronegócio. Mas o mercado, segundo o Boletim Focus, projeta apenas 1,86%, uma diferença significativa. A inflação prevista é de 3,60%, enquanto o mercado espera 4,33%. A taxa Selic, segundo o governo, ficará em 13,11%, mas o mercado aposta em 12,5%. Ou seja, o governo está superestimando receitas e subestimando despesas, segundo especialistas. Quais são as previsões da economia que o governo traz para dar conta desse orçamento? Porque, por exemplo, uma previsão de crescimento econômico acima do que, por exemplo, o mercado está prevendo, significa que as receitas serão maiores, né? Então, uma das medidas para superestimar a receita está aqui, parte da premissa do orçamento. O governo espera um crescimento de quase 2,5% da economia, os economistas de mercado, segundo o Focus dessa semana, 1,86%. O IPCA, o índice principal de inflação, o governo espera 3,60%, o mercado ainda está acima de 4,30% para o ano que vem. A taxa Selic, aqui o governo foi mais conservador, pouco mais de 13%, contra 12,5% do governo, e o resultado primário, como a gente trouxe, o governo espera o superávit de 0,25%, mas o mercado está esperando uma conta negativa de 0,60% do PIB. Vamos dar uma olhada agora do ponto de vista das despesas, aquelas que são as mais importantes, as que mais pesam sobre o orçamento. Essas despesas juntas aqui, elas compõem mais da metade do orçamento brasileiro. A Previdência Social, já passando de 1,1 trilhões de reais em 2026, numa trajetória que vai alcançar em 2029, segundo os números apresentados pelo próprio governo, mais de 1,3 trilhão de reais daqui 3 anos. Então, é uma trajetória muito preocupante. O BPC, o benefício de prestação continuada, no ano que vem vai passar de 130 bilhões de reais. Abono e seguro-desemprego. Aqui é uma coisa mística que acontece no Brasil. Nós temos a menor taxa de desemprego da história e temos um gasto também absurdo em seguro-desemprego. É a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil versus as brechas da lei, quase 98 bilhões de reais, e o Bolsa Família somando um pouco mais de 159 bilhões de reais. Vamos rever esse cenário. A despesa previdenciária já ultrapassa 1 trilhão de reais e pode chegar a 1, trilhão de reais até 2029. Isso engessa o orçamento e preocupa economistas, especialmente diante do crescimento acelerado do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também de aposentadorias tradicionais. Há suspeitas de fraudes no BPC, o que exige maior controle e revisão de concessões. O que é real, né? Esse superávit esperado pelo governo, ele é real, né? Como é que a gente faz essa conta? Primeira coisa é o seguinte, né? O secretário
executivo disse assim, olha, nós vamos ter o melhor resultado fiscal da história, é a primeira vez em 10 anos que o orçamento é apresentado com superávit, mas essa comparação, ela não é exatamente correta, porque está comparando despesas que não tinham permissão para ficar fora do orçamento há 10 anos ou há 5 anos, né? No caso dos precatórios, que não estão contando para o resultado primário, né? Então, os precatórios, as despesas, os programas de governo, na verdade aqui passou do meu olho aqui, os programas de governo que estão fora, pé de meia, o auxílio gás e as emendas de comissão, como eu acabei de dizer. Então, essa conta aqui, despesa fora da meta. Aí até eu faço superávit. Receitas extras, o governo tem uma expectativa de receber receitas extras no ano que vem, contando com petróleo, contando com corte de benefícios tributários, que nem foi aprovado ainda pelo Congresso Nacional, de cerca de 120 bilhões, essa conta pode até aumentar, o governo ainda vai apresentá-la, e a trajetória das contas da Previdência, Márcio, que eu disse que é uma trajetória preocupante, que vai passar de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Portanto, enquanto o governo projeta superávit de 0,25% do PIB, a instituição fiscal independente, IFE, prevê um déficit de 30 bilhões de reais, considerando fatores como petróleo, IOF e incentivos. A diferença entre as projeções chega a 64 bilhões de reais, um sinal de que o orçamento está baseado em pressupostos ousados e frágeis. O que podemos esperar de 2026? O orçamento de 2026 é ambicioso, otimista e politicamente estratégico. Embora esteja dentro das regras do novo arcabouço fiscal, ele levanta dúvidas sobre sua sustentabilidade e transparência. Em ano eleitoral, o desafio será equilibrar promessas com responsabilidade fiscal. O Brasil precisa crescer, mas sem perder o controle das contas públicas. Fica a pergunta: estamos diante de um superávit real ou de uma ilusão contábil? Vamos lá, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos continuar de olho nas contas públicas e no futuro do Brasil.